Olá, seja bem-vindo ao Papo Online. Hoje é o nosso quarto capítulo do especial Os Problemas da Família Contemporânea. E nós estamos falando sobre quando o casal vai morar junto. A gente acabou dividindo em duas partes. Quem é capaz de abrir mão? Também é domingo da minha mãe. Que bom que a sua família é diferente da minha. Fala assim, por que sua família é diferente da Diferente minha? da minha. Estavam indo para a lua de mel, ela me chamou e falou assim, não dá para você vir junto. Se você casa com alguém diferente, como vão ser educados os filhos? Doutora Mônica Galano já está a postos. Mônica, Oi, tudo bem? boa tarde. Vamos continuar Vamos então. continuar? Vamos Então, continuar porque tem muita coisa e tem muita como coisa. professora você sabe, a gente gosta de levantar todos os temas. Então estávamos dizendo dos desafios e uma coisa que eu queria contar que quando a gente inicia uma relação, está apaixonado, tem diversas fases. Tem uma primeira fase de fechamento, que é quando o casal está só para si, porque está se conhecendo e se está apaixonado, então não quer ir com a família, não sai quer com os ir com os amigos. amigos. Esta fase é normal e é bom. É quase a fase de uma lua de mel sem lua de mel como antigamente. A fase onde você está tão apaixonado que quer estar com o outro o tempo inteiro. Né? Essa pessoa te completa o tempo todo. Te completa, você tem muita coisa que conversar. Isso é muito bom, porque isto muitas vezes nos dá a chance, quando isso já passou, para a pessoa tentar resgatar, não isso, porque isso é um descobrimento, quando você diz, encontrei a minha alma gêmea, encontrei alguém que eu amo, que me completa, por fim. Bom, então, obviamente, vai ter uma etapa de fechamento. E nessa etapa, os amigos e a família ficam um pouco ressentidos, porque a pessoa assumiu, a mamãe, o filho não está dando bola, não está ligando, ela me tirou meu filho de mim, né? Essas coisas. Então, essa fase é normal, é assim, tenham paciência, e é muito bom que exista, porque é tão bom estar apaixonado. Depois vem a abertura gradual, no qual, por exemplo, você vai apresentar a família, você vai, né, entrar nos ritmos e rituais da família. Puxa, hoje é domingo, é dia de ir na casa da minha mãe. Quando você estava, talvez, na primeira fase, você deixava. Mas a partir do momento que oficializou, aí começa a incorporar as partes, né? Bom, vamos, domingo é dia da minha mãe, mas também é domingo da minha mãe. Como é que fazemos? Então, aí vamos ver várias coisas que têm a ver com a família de origem de cada um. Quem é capaz de abrir mão? Quem é capaz de negociar esse tipo de coisas? Quem pode ser uma vez você, uma vez eu? Ou se não, não. E aí a família de origem pode tanto ajudar quanto complicar, porque tem famílias que ajudam, colaboram, diriam, tudo bem, filho, vai na casa da sua sogra, sem problemas. E tem outra que vai dizer, nossa, você me abandonou. De novo na casa da sua sogra? Mas o que tem essa mulher? E não sei o quê. Olha, eu tive um caso no qual a sogra foi na lua de mel. Ui. Ela era filha e ela era viúva e ela, a mãe, e ela e a moça dormiam na mesma cama, porque, enfim, tinham se acostumado, tinham morado sempre sozinhas, o pai tinha, não sei se falecido, ido embora muito cedo, então elas duas muito unidas. Ela casa e ela, a mãe, começou a dizer que, como ele ia dormir sempre com ela. E então ela reivindicava 2 noites por semana que a moça fosse dormir com ela, como era antes. Entendeu? Então veja que há de tudo na vinha do Senhor, né? Há de tudo na vinha. Essas pessoas, lógico, pode ser que ele diga, ok, qual é o problema? Sim. Ou pode ser que isso dê um início. Eu tive vários casos, não esse, mas outros casos não tão exacerbados de ir dormir, mas onde a família da moça era muito importante para a moça, e aí ele sentia
Muitos ciúmes que não dizia que eram ciúmes, dizia, eu quero minha família. Ela fica o tempo todo falando com a mãe, 2, 3 vezes por dia. Eu tive vários casos assim. Isso, por isso digo, a relação entre o casal e a família de origem de um de outro pode tanto ajudar quanto complicar de uma maneira vez, né? incrível. Estragar de uma vez a relação, né? Estraga, porque a pessoa que está no meio, seja homem ou mulher, vai estar ficando sempre, né, puxada de um lado e de outro. A minha mãe me quer, não posso abandoná-la. E meu marido me quer, não posso abrir mão dele. Depois de tudo, foi o que eu escolhi. Como fazer isso? Há famílias que são, por exemplo, muito articuladas, com muita festa, muita coisa, muita atividade junto. E aí outras famílias que não, para nada, se vem, oi, tchau. Então, às vezes, inclusive, eu vou te contar uma experiência. Eu tenho a sensação que o universo junta as pessoas que têm famílias diferentes. Talvez para que um aprenda do outro. Para misturar um pouco, né? Misturar, né? E o que acontece? Às vezes, que em vez da pessoa dizer que bom que a sua família é diferente da minha, fala assim, por que sua família é diferente da minha? Porque na minha não tem isso. Mas é por causa da zona de conforto, não é? Que a pessoa se sente confortável também, ficar naquele mundinho dela e não querer mudar. Os valores que você mamou se chama sociabilização primária. Tá. Esta sociabilização primária, você mama na mamadeira, entendeu? Por não dizer no peito. Tá É uma coisa sem questionamento. Tá bom. Então, quando você casa, você já está na segunda socialização. E nessa segunda socialização é tudo diferente, mas a primeira puxa pra caramba. A não ser que alguma coisa tenha acontecido, como é meu caso, que aos 20 anos eu disse tchau Argentina e vim morar aqui. Então eu tive uma socialização secundária muito forte, porque eu tive que viver em outro lugar, com outro idioma, com outras pessoas, com outros costumes, e eu ou me adaptava ou e sem o apoio da família, né? E sem o apoio, porque naquela tudo época... longe. E não, já não era uma coisa, uma relação tão afetiva como você falou, né? Não tão próxima por causa da época. Era próxima com a distância do respeito. Sim, mas não tinha aquele laço afetivo do carinho de vem cá pegar no colo, vem cá, está com problema. Outra coisa, eu vou fazer um churrasco para você, eu vou te dar um dinheiro para você gastar aqui quando vem. Que as outras maneiras, a gente leva um tempo, quando vai para outra cultura, perceber que há maneiras diferentes de fazer e de mostrar amor. E que uma não é melhor que a outra. Sim, não está errado. Esse aqui vem que deu um cheiro, coisa de baiano, para mim era estranhíssimo, porque eu não tinha vivido isso na minha família. Mas eu me adaptei, comecei também a querer isso, enfim. Mas, enfim, a gente se adapta dentro de certos limites, né? Também não viramos outra pessoa, né? Mas é muito interessante da importância dos valores e do estilo da família de origem na nova família que você vai fazer. E você vai ter desafios, vai ter dúvidas, coisas boas e más em função disso, destas diferenças, né? Por isso que alguns núcleos não querem que os filhos se casem com pessoas de outra etnia, raça, religião, de cidadania. Por quê? Porque não querem que as famílias sejam diferentes. Que esse laço que tinha se dilua, né? Se dilua ou que seja diferente. Eu tive muitas famílias na terapia, famílias orientais, coreanas, chinesas, japonesas, árabes, judias, enfim, eu posso te falar de cada estilo. E realmente algumas delas, aqui no Brasil, eram tão fechadas que os filhos tinham que se casar com pessoas da mesma coletividade e da mesma religião. Sim, não importa que morassem aqui. Male, os filhos falavam português. Tá. Interessante, né? Então, imagina escolher um parceiro e o preço de escolher um parceiro diferente. Então, e isso vai implicar lá na frente na família, né? Nessa formação da sua família, desse núcleo. Claro, né? Porque se você casa com alguém diferente, como vão ser educados os filhos? Ou como você vai viver? Porque também, né? Quer dizer, que comida vai fazer, a que hora você vai comer, a que hora você vai levantar, como vai ser seu final de semana. Outra coisa é
duas coisas que não quero me esquecer de falar. Uma da importância, desde cedo, de ter instrumentos para se comunicar bem. O que significa isso? Você ser capaz de falar de uma maneira calma as coisas que você pensa, as coisas que você sente, daquilo que você quer, do que você necessita. Mas isto não é fácil, porque a pessoa muitas vezes fala com outro, já quando está por aqui, com outro gritando. Sim, porque você segura tanto, né, dentro da gavetinha, que a hora que a tampa da gaveta explode, você não consegue mais segurar. Já atingiu o outro, Sim, né? Explodiu e foi para lá. Então o outro fala, de que? De como? Como? Estávamos tão bem? Muitas vezes o outro fala assim, não entendi. A gente se... Ele está tão bem, ele está... A gente estava bem, se dava bem, né? De repente, não sei o que aconteceu. Pois é, porque o outro, muitas vezes, com aquelas pessoas que são tão tranquilas, tão passivas, e o outro está feliz, porque o outro não reclama nada, e fala assim, ah, me aceitou como eu sou, às vezes a outra pessoa simplesmente está engolindo. Está engolindo porque aprendeu, porque acha que tem que cuidar do casamento, então não tem que confrontar, então vai entrando para dentro aquilo, né? E às vezes uma determinada circunstância faz que a pessoa exploda ou não, né? Às vezes implode. Implode. A pessoa e aí vem doença, vem aquele monte de coisa. Exatamente, exatamente. Então é a comunicação, desde o início. Gente, desde o início, sejam capazes de conversar sobre as coisas mais difíceis. Em algum momento do dia, da semana, escolhe um dia em que o outro está bem, está tranquilo. Mas, claro, não é fácil. Sempre a pessoa... Se você diz assim, sexta-feira vamos conversar, o outro sexta-feira vai arranjar alguma coisa para... É engraçado. Vai beber até cair e não vai conseguir. Tem um casal que é nosso vizinho aqui, e eles adaptaram que todas as quintas-feiras à noite eles fazem o jantar do casal. Então o filho fica em casa, é nossos vizinhos aqui. E eles se colocaram. Eu não fui bisbilhotar há quanto tempo fazem isso, mas há pouco tempo eles fazem isso, que foi a maneira deles tentarem recuperar. Porque nesse momento eles saem a um local público, vão conversar, vão jantar e tem que manter... Eu acho que é bom, porque se tem alguma coisa mais áspera no ar, você tem que manter, né? Sim, sim. Então, como eu disse, a comunicação é muito importante. Outro ponto que não quero esquecer é a negociação das diferenças e a negociação da autonomia do casal. Porque o casal, agora, sobretudo o casal moderno, tem uma vida própria, tinha uma vida antes de encontrar o outro. Então, depois dessa etapa de fechamento, de, só quero estar contigo, começa a parte de abrir. E quando começa a abrir, os amigos, as questões de trabalho, as famílias, a pessoa tem que ver como é que este casamento, esta união, o dia tem 24 horas. Depois, quando eu falo dos filhos, é a mesma coisa. Tinha 24 horas. Como é que você vai fazer para conseguir que essas 24 horas, que antes você tinha dividido de um jeito, continuem você incorporando esta nova pessoa? Sim, porque agora tem uma terceira pessoa dentro da sua casa, pois né? É você, o seu espaço e essa pessoa. Eu sempre digo, eu e os outros, e o outro e os outros, né? Eu, o outro e os outros. Então, como se vai negociar? Claro que quanto melhor, aí tudo tem a ver com a comunicação e o bom amor, né? O amor de dizer, bom, somos diferentes, podemos pensar diferentes, mas o importante é poder sentar, colocar as coisas e dizer, bom, não todo para mim do meu gosto, nem todo do seu gosto. Vamos tentar dividir de alguma forma. Então, essa divisão, essa negociação, né? Essa metacomunicação. Como vou fazer para conversar com o outro? De que maneira? E quando a coisa já está difícil, como achar uma solução? Como você começar? Porque você não faz isso, ou não faz isso há muito tempo. Tem alguma solução? Ou tem cada um vai ter que se adaptar e rastejar na lama até conseguir? Não. Eu acho que as pessoas têm que encontrar um momento para poder dizer o que necessitam, o que gostariam do outro. Um pouco, como eu digo, da agenda secreta, falei outro dia, um pouco ser sinceros e dizer, olha, o que eu queria era uma pessoa
com a qual compartilhar minha vida, que fosse carinhoso, que me abraçasse quando estou nervosa ou nervoso. E outro pode dizer, puxa, não sabia disso, não sabia. Eu, quando você fica muito nervosa, Eu me prefiro afasto. sair, me afasto. E outro fala, não, mas afastar é a pior coisa que você pode fazer. Então, primeiro as pessoas têm que conversar, ter primeiro um pouco de autoconhecimento, saber o que Sim, necessitam. até para ela poder dizer o que ela sente. Por Tá, isso. E entendi. aí poder pedir para o outro. E eu sempre digo, em vez de se queixar, troca queixas por pedidos. Necessito de você que me ajude a lavar a louça. Eu já cheguei a algum companheiro a dizer, olha, não gosto de lavar a louça, fica na cozinha comigo. Só me fazendo companhia, não Tá. tem problema. Tá, então não precisa Me serve lavar a um vinho louça. aí. Mas fica aí Sim. conversando comigo para eu não sentir que eu cozinhei, fiz tudo isso. Estou abandonado aqui. Não, eu estou aqui na cozinha lavando enquanto você está, né, tomando cerveja, vendo sua partida de futebol. Quer dizer, me acompanha. Uhum. Poder dizer isso. O outro pode dizer, ah, mas eu acho chato. Então, bom, vamos. É chato, também é chato lavar louça, Sim. né? Porque ainda que tenha lavar-louça, ainda você Tem tem que que fazer o colocar processo de é um colocar processo. lá, Então, claro, não é claro. que se resolve. Não. Ainda que você tenha empregada, também você tem que mandar a empregada fazer as Sim, coisas. você Então, tem o processo natural. a organização da convivência tem que ser negociada. Como vamos conviver? Como vamos pagar as contas? Como vai ser nosso esquema econômico? Uhum. Então, falamos de afetividade, falamos de sociabilidade dos outros, Certo. falamos da família de origem e falamos também do econômico, Uhum. né? De como vamos negociar quem paga o quê. Pode ser que não se toque o tema a casais que falam, ai, não, melhor não tocar no tema porque é feio, caca, não? Tipo, né? O dinheiro não. Mas isso você tem, porque cada um vai no casamento com a ideia de que vai usufruir e que outro vai pagar. E cada pessoa pensa que o outro vai pagar e o outro se faz de bobo quando chega o final do mês e aí quem paga as contas. Sim. Então tem que sentar, falar disso, falar, olha, eu acho justo assim. Pode ter um que ganhe mais, também tem isso, Sim. né? Um ganha mais, outro ganha menos. Então, como você vai fazer com o dinheiro? Tá. Quem ganha mais vai guardar, não vai? Não, eu guardo uma parte, eu ganho mais, vamos dividir. Enfim, não há digamos, uma só maneira de resolver. As pessoas têm que se sentar, conversar e ver qual é a melhor maneira para eles. Quando isso não dá certo, então procurem um terceiro, que pode ser um terceiro neutro, que não seja de nenhuma família, como eu disse outro dia, pode ser alguém, se você é da igreja, pode ser um padre, pastor, o um bispo, padre, um pastor. bispo, não sei o quê, um pai de santo, alguém que vocês, os dois, considerem uma pessoa que pode ajudar, sábia e neutra, que não vai puxar para um lado para o outro, né? Ou um terapeuta para aquelas pessoas que, né, gostam de terapia, acham Sim. que a ciência pode ajudar também, né? A terapia já tem tantos anos fazendo treino sobre isso, enfim, é uma maneira não Tem religiosa. tantas soluções, né? Você vê o índice de casos mais resolvidos é muito maior, né? Olha, pelo menos resolver se vão continuar. Você Sim, sabe, há uma decisão. Ou continua, ou acaba, mas para esse sofrimento, né? você sabe que eu tive na minha trajetória, outro dia te falei que tinha até com cachorro. Outra coisa insólita, tive vários namorados. Tá. Pessoas que não moravam juntas e que estavam pensando em se casar e estavam querendo ver se eram compatíveis. E tive um caso muito interessante de que ele tinha tido uma namorada anterior que tinha morrido em circunstâncias com um aneurisma, enfim, uma coisa trágica. E a família estava muito apegada à ex-namorada. Então, quando ela chegava, a vovó falava para ela, porque a outra era mais linda, porque a outra é melhor. Puxa, ela... Então, quando eles decidiram se casar, havia um monte de coisas difíceis de negociar do que ela necessitava. E eu fui ao casamento. E foi engraçado, porque quando eles estavam indo para a lua de mel, ela me chamou e falou assim, não dá para você vir junto. Ia dar uma... para mediar ali algum conflito. Foi muito legal. Dentro desse tema, a gente tem mais alguma coisa ainda que você... Bom, eu falei um pouco
de você pensar o que vale a pena, né? Porque, como eu disse, em tanto a terapia, quando há uma crise muito grande, às vezes no início, sobretudo no início, eu tive um casal que decidiu não ir para frente porque ele queria filhos e ela não queria. Isto é muito importante. Sim. Às vezes pode ser o contrário, a mulher quer filhos e o homem não. Então, melhor negociar antes do que se casar, fazer tudo, e quando chega, o outro fala, não, mas não era isso. Isso não é, né? Isso não faz parte. Então, é melhor que certos temas importantes sejam conversados, por mais dolorosos que sejam. Antes de ir morar junto, né? Melhor coisa. Talvez morar juntos, porque qual é a diferença entre casar pelo civil e morar... Bueno, agora com a lei nenhuma, porque se você demonstra que vocês partilhavam o aluguel e tudo, ante a lei você é casado. Sim, ante seus amigos e ante seus amigos e seus parentes, é seu marido, é um namorado, né? Então, eu diria assim, bom, antes de vocês passarem muito tempo, tem que colocar em claro o que desejam para a vida. Para essa relação que vai começar mais forte, né? O que vale a pena. E quando a coisa está muito ruim, o que vale? Vale a pena continuar ou vale a pena parar? Porque, às vezes, se você ter um filho, quando você já vê que a questão não está muito boa, muito tranquila, não vai melhorar. Porque filho não segura a relação, né? Segura mal. Mal, mas não segura. Porque cada um está ressentido, está com raiva, então segura mal. No início pode ser, né, muito divertido, muito lindo, mas não segura a felicidade da pessoa. E como você disse, o casal, e depois quando a gente veja o nascimento dos filhos e tal, vamos ver, o casal tem sempre que poupar para si o momento de estar juntos como cônjuges, como pessoas, como seres humanos. Então, a dica é essa, não perdam o momento de estar sozinhos os dois. Isso é muito importante, né? É muito. Mônica, mais uma vez, como eu falo para todo mundo, eu estou fazendo uma terapia aqui, vamos ver se eu consigo resolver os meus problemas, os meus monstros pessoais, né? Eu sempre brinco assim, que o monstro a gente mata no ninho, né? Porque se a gente não resolve o problema lá no começo, depois ele vira um monstro de asas imensas. É um fantasma. Que precisa, aquela coisa monstruosa. É um fantasma. Mas, mais uma vez, muito obrigado. Ok, para mim é um grande prazer poder conversar. Nós vamos, na semana que vem, continuar? Certo. Qual vai ser o tema da próxima? A próxima é o casal tem filhos. E chegou o primeiro filho. E como é que fazemos? Chegada do filho. Tá bom. Olha, um tema mais complexo, né? Ou igual aos outros, né? Não, tão complexo quanto. Tão complexo Tão quanto. complexo quanto. Para você que ficou com a gente até agora, muito obrigado. Se inscreva no canal, dê o seu like, ligue a sinetinha para receber as novidades. Para a gente é muito importante. E muito obrigado para você que está acompanhando. Eu acho que para você deve estar tão legal quanto para mim. Obrigado, Mônica. Obrigada a vocês. Até a próxima.